Sem mais delongas, vamos à continuação do nosso vídeo da semana passada. Vamos à continuação do nosso vídeo de alguns dias. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Make After 40. Para quem não me conhece, eu sou a Ali Devlaco e seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai fazer o que? Conforme prometido, esses olhos que vocês tanto gostaram quando eu postei ele lá no Instagram. E essa é exatamente a sequência dos nossos vídeos da semana passada, aonde a gente deu aquelas dicas sobre a transição entre sombras. Então hoje nós vamos colocar em prática com essas sombras roxas. Você pode fazer azul, pode fazer verde, pode fazer da cor que você quiser, certo? Só usar aquelas regrinhas que eu vou falar aqui e aquelas que estão naquele vídeo. Não sabe de que eu tô falando? Clica aqui em cima que você vai descobrir. Então, fica aí. Como o vídeo ficou bem comprido, porque a maquiagem tem vários passos, eu resolvi dividir. Hoje a gente vai falar só dos olhos e no próximo vídeo a gente vai falar da pele, certo? Então, não vá embora, fique aí, porque temos continuação. Tá? Já tô com a minha pele limpa e hidratada e a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, são os olhos. Então, eu vou passar esse corretivo, esse é da Ruby Rose e você pode usar o que você quiser. Por que eu vou passar o corretivo na pálpebra antes de passar a base? Porque a maquiagem é mais pesada e eu quero que a cor da sombra fique autêntica, ou seja, fique exatamente como ela é, bem roxinha, do jeito que vocês gostaram. E para isso, eu estou usando esse pincelzinho de corretivo da Macrylan e espalhando generosamente, mas sem excessos, todo o corretivo pela minha pálpebra. Vocês estão vendo que a gente tem essas pelinhas aqui pela pálpebra, então eu dou uma puxadinha para que o corretivo fique certinho nela toda. Eu vou fazer sempre de um lado só, para o vídeo não ficar mais comprido do que o necessário. Vou fazer a selagem desse corretivo, porque se eu não selar, o que vai acontecer? Na hora que eu encostar a sombra, vai ficar aquela bolota de sombra e eu não vou conseguir movimentá-la. Então, a gente vai seguir o passo a passo dessa maquiagem. A primeira coisa, gente, é a sombra de base. A sombra de base, como eu falei no vídeo passado, o ideal é que ela seja sempre do tom da nossa pele ou um pouco acima do tom, ou seja, um pouquinho mais escura. Por quê? Porque ela vai dar a impressão de profundidade e, como ela é marrom, ela vai se adequar ao tom da nossa pele e vai conseguir fazer a mesclagem de todas as outras sombras. Eu posso fazer esse fundo de sombra com a sombra de outra cor? Pode, só que é muito mais difícil. Eu já vi maquiadores fazendo, mas eu acho pra gente que não é dono de salão e não tem uma especialização em maquiagem, o ideal é a gente ser mais tradicional. E o mais tradicional é o quê? Utilizar uma sombra marrom. Eu tô usando essa. Vocês estão vendo que ela é mais escura do que o tom da minha pele, mas na hora que eu abro o olho, vocês vão poder perceber já, ela fica como se fosse a sombra da minha pálpebra. Estão vendo? Então, eu já fiz todo o fundo dela e agora eu vou começar a desenhar as cores. Quando eu falei para vocês que vocês poderiam usar qualquer cor, é porque essa lógica serve para qualquer cor. Vocês estão vendo que eu vou começar sempre do roxo mais roxo ao roxo mais claro. Essa é a lógica. Então, para fazer este fundo embaixo desse primeiro que eu já passei, ou seja, eu já fiz a marcação do côncavo, puxando ele um pouquinho mais para cima em marrom. Agora eu venho fazendo a marcação rente no ossinho mesmo com a minha sombra roxinha. Para quê? Para que ela se funda adequadamente junto ao marrom. E aí fique com a impressão de que é um degradê da mesma cor.
Então é por isso que a gente usa uma sombra marrom, para ela dar essa ideia de profundidade. Vocês podem ver que essa sombra que eu tenho, ela não é da cor exata, desculpa, da cor exata da foto. Então eu vou usar vários tons e várias camadas para conseguir um efeito mais escuro. Como a gente está usando uma sombra colorida, gente, lembre-se sempre, menos é mais. Então, nós já fizemos o primeiro e o segundo passo, vamos para o terceiro. Qual é o terceiro passo? É preencher toda a minha pálpebra móvel. Então, primeiro, o que nós fizemos? Passamos toda a sombra marrom no nosso côncavo, abrindo ele um pouco mais para próximo da sobrancelha, para dar a impressão de profundidade e fazer a mesclagem das sombras. Viemos com a sombra roxa mais escura no côncavo especificamente, ou seja, no ossinho. E agora a gente vai preencher a pálpebra móvel com um roxo mais, num tom médio, digamos assim. Por quê? Porque eu tenho que fazer primeiro uma base, então eu estou depositando essa sombra, vocês estão vendo, eu não estou arrastando, porque se eu arrastar eu não consigo espalhá-la no meu olho, então eu tenho que depositar com batidinhas, para que eu não retire nem o corretivo, nem a sombra que já está. Vocês estão vendo? Esse meu cantinho do olho é mais difícil, então eu puxo o olho para depositar a sombra nesse canto. E você pode fazer isso também, tá, gente? Aí, como vocês viram que a sombra ficou bem mais clara, o que eu vou fazer? Eu vou usando todas as minhas sombras roxas que eu tenho para tentar aproximar o máximo possível a cor que tá naquela foto. Então, eu volto com esse roxo mais fechado, dessa paletinha da Rocket Nudes, da Ruby Rose também, para ver se eu consigo alcançar aquele tom de roxo mais fechado, para não ficar esse roxo tão aberto, tá parecendo mais lilás do que roxo, né? Como a maquiagem é mais escura, vocês estão vendo? Ela é mais clara só no centro, mas mais escura nas extremidades. Então, eu venho com a sombra mais escura, passando nas extremidades. No meio, como ela tem um pouco de brilho, e é a sombra que eu tenho, que eu acho que se aproxima mais da cor daquela foto, eu estou usando essa da MAC, que tem umas partículas de brilho. O que acontece? Quando eu passo ela e aplico na minha pálpebra móvel com o pincel, ela perde um pouco desse brilho. Então, eu vou passar ela na minha pálpebra móvel inteira, dando batidinhas do mesmo jeito. E depois eu vou voltar com o meu dedo e aplicar gentilmente na minha pálpebra para ver se eu consigo fixar um pouco mais esse brilho dessa sombra, tá? Tentando ainda encontrar aquele roxo, peguei mais uma palhetinha que eu tenho, essa é da Luisance, que tem um roxo opaco. Lembrando, gente, que tirando as sombras que nós vamos aplicar na pálpebra móvel, todas as outras são opacas, tá? Se você for usar uma sombra que é cintilante ou perolada, ela vai dar muito trabalho e não vai funcionar. Então, opte sempre por uma sombra opaca. Aí, tá vendo que eu falei? Eu vou vir com o dedinho aplicando na minha pálpebra móvel inteira aquela sombra da MAC para ver se eu consigo os brilhinhos. Eu não consegui, então, e ela ficou muito escura, ela perdeu o roxinho bonitinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela minha paletinha da Elke que eu falei para vocês há 2 vídeos atrás. Vou pegar com aquele aplicadorzinho dele mesmo, que vem na paletinha de esponjinha. Vou pegar generosamente a sombra e vou aplicar com batidinhas na minha pálpebra móvel para fazer tentar alcançar essa tonalidade de roxo da foto. E aí vou aplicando na pálpebra móvel inteira. Vocês estão vendo? Ele pode
pode dar a impressão de que tá muito escura, mas na verdade é para quando a gente abre e fecha o olho, ela some, né? Então, o roxo tem que estar bem concentrado, mais claro, nessa parte do côncavo, que é onde a gente consegue enxergar. Voltei com aquela minha paletinha de cores opacas e tô passando no cantinho superior da sobrancelha, só para dar uma iluminada. Agora, gente, é o pulo do gato. Veja bem. Vocês estão vendo que eu não fiz nenhum ajuste de marcação, nem nada. Então, saiu tudo borrado, tudo respingado no rosto e tal. Essa dica, gente, eu consegui com um maquiador, o N-Gloss. É um maquiador londrino, eu já falei dele aqui. E que ele faz exatamente isso. Ele maquia o olho inteiro. E aí, depois, ele retira o excesso com o lenço. E fica a marcação perfeita do que você tem que deixar de sombra. Então, você vai fazer isso nos dois olhos. É muito mais prático, gente. Depois você, obviamente, vai ter que limpar aqui, porque eu estou usando um lenço demaquilante. Mas você pode usar um papel higiênico mesmo, normal. Ou até mesmo, se você quiser, pode pôr uma fita aqui no canto do olho. Para não deixar a sombra vazar, digamos assim. Certo? Mas é o método mais prático. O que aconteceu? Quando eu passei, eu vi que eu comi um pedaço de um olho. E aí, o que eu tô fazendo? Eu tô acertando para ficar do mesmo jeito e para não dar essa impressão de que um olho tá mais torto que o outro. Depois que você termina de passar a sombra, é que você pode observar se você deixou um olho mais torto que o outro. Então, vocês estão vendo, nós já cumprimos 4 etapas. Falta a quinta agora, que é a gente colocar os cílios postiços e passar o delineador. O que acontece, gente? Para eu colocar os cílios, eu acho mais fácil já ter feito a pele. Então, eu só passei a base e vou colocar os cílios. Como eu já deixei um vídeo aqui falando só sobre a colocação de cílios, se você quiser, vai estar linkado aqui em cima. E você vai lá ver um vídeo só sobre cílios postiços. Bom, novamente, gente, como a maquiagem é bem pesada, o olho é bem mais carregado, o que acontece? Eu gosto desta marcação embaixo dos olhos, nos cílios inferiores, tá? Fiz essa marcação com o lápis da Natura, o roxinho, no mesmo tom das sombras. E aí, a última parte é a fazer o delineado. Bom, como eu já apliquei os cílios, eu tô fazendo o delineado com o pincel. Esse, gente, é o delineador em gel da Luisance. Foi um dos melhores que eu já achei até hoje. Ele não sai, não prega, não carimba, não nada. É um espetáculo. E ficou assim a maquiagem. No próximo vídeo, vocês vão ver a pele e o resto do rosto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. Certo? Um beijo e até o próximo vídeo.